de convenções partidárias aqui no Distrito Federal termina também neste domingo com eventos da Federação União Progressista e do PL. O principal destaque é o lançamento da candidatura da governadora Celina Leão à reeleição. À tarde, a convenção do PL também deve atrair atenção por causa da possível presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao lado do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Se os dois participarem do evento, será a primeira aparição pública conjunta após o desentendimento e a reconciliação anunciadas pelas redes sociais. No sábado, Celina Leão e a deputada federal Bia Kicis informaram que Michele aceitou disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Vamos ouvir então o que disse a Bia Kicis. Esperando uma decisão do Supremo, do ministro Alexandre, para que ela pudesse ser substituída por sua irmã, para que ela ficasse com o nosso presidente Bolsonaro em casa enquanto ela iria ao hospital. A ressonância estava prevista para as 3 da tarde, até agora há pouco ainda não tinha acontecido e, portanto, ela não vai poder estar aqui pessoalmente, mas ela me incumbiu de dar a vocês essa grande notícia, presidente Valdemar. Michele Bolsonaro anuncia que ela é, sim, pré-candidata ao Senado pelo PL do Distrito Federal. Acabou a dúvida, acabou o mistério, nós caminharemos juntas. Michele Bolsonaro, Bia Kicis e Celina Leão, a maior chapa que esse Distrito Federal. E hoje pela manhã, a Federação União Progressista oficializa a candidatura de Celina Leão ao governo do Distrito Federal. A aliança reúne PP, União Brasil, Republicanos, MDB e Podemos, além da expectativa de contar também com o apoio do PL e de outras siglas. A chapa vai ser formada por Celina Leão como candidata à reeleição e pelo advogado Gustavo Rocha, do Republicanos, que vai ser candidato a vice-governador. Já Bia Kicis foi confirmada como candidata ao Senado. À tarde, o PL realiza a convenção para oficializar os nomes que vão disputar as eleições no Distrito Federal. Flávio Bolsonaro já confirmou presença. Michele Bolsonaro precisou de atendimento médico neste sábado, mas ainda é aguardada nesse evento. E quem vai contar tudo sobre essas convenções partidárias aqui no Distrito Federal é a colunista Isadora Teixeira. Bom dia, Isa. Começo te perguntando, antes da gente entrar na convenção da manhã, que vai oficializar a candidatura de Celina Leão, te pergunto como está essa situação entre a Celina Leão, a Bia Kicis e a Michele Bolsonaro. Vemos aí que a Bia Kicis confirmou de que sim, Michele Bolsonaro vai ser candidata ao Senado, então teremos Bia Kicis e Michele como candidatas ao Senado, Celina Leão como governadora. Como é que está essa situação entre as três e como essa chapa vai fazer para se colocar nas eleições do DF aqui neste ano? Bom dia, Rafa. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, a gente teve ontem o lançamento aí da candidatura de Bia Kicis ao Senado. Michele Bolsonaro estava prevista para participar desse evento, mas acabou não conseguindo ir. Ela relatou a pessoas próximas uma forte enxaqueca há mais de 15 dias. Por isso, procurou o hospital, estava aguardando para fazer uma ressonância magnética, mas em um gesto ali para prestigiar, inclusive, a parceira de chapa, a Bia Kicis, a Michele Bolsonaro autorizou que ela fizesse esse anúncio de que sim, Michele Bolsonaro será candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal. Essa possibilidade já vinha sendo aventada há bastante tempo, mas com idas e vindas, a Michele sempre fez mistério sobre ser ou não candidata, teve aquela briga pública com o enteado Flávio Bolsonaro, presidenciável, e Michele deixou a presidência do PL Mulher, o que colocou em xeque aí essa possível candidatura dela ao Senado. Na última sexta-feira, a Michele se reuniu com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ocasião em que, depois que ela saiu desse encontro, já na sexta-feira à noite, afirmou que está presa junto do ex-presidente Jair Bolsonaro, esposo dela, que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado e que isso a impossibilita de fazer campanha. Ela falou que gosta de fazer tudo muito bem feito e que não conseguiria fazer a campanha completa, mas informou que conversaria com ele e que os dois, o casal, definiria juntos essa candidatura. Pois bem, ontem à noite ela incumbiu aí a Bia Kicis e a governadora Celina Leão, que é a candidata à reeleição desse grupo, de anunciarem publicamente
que ela vai sim ser candidata ao Senado. Michele Bolsonaro ontem à noite postou uma foto no hospital, né, agradecendo as orações, mas há uma expectativa de que ela participe sim do evento do PL, que é a convenção distrital, marcada para começar às 17 horas deste domingo. Rafa. A gente tem, então, o anúncio da oficialização da candidatura de Celina Leão, que aí eu te pergunto também, o fato de Michele Bolsonaro confirmar que sim, vai ser candidata ao Senado, o quão isso é vantajoso também para a candidatura de Celina Leão, já que elas são muito próximas. Sim, é bastante vantajoso para a Celina Leão, ela é uma amiga de Michele Bolsonaro, né? Não somente aliada, mas elas são amigas, fazem declarações públicas ali em relação à amizade, sempre que tem um aniversário, né? Publicam declarações, inclusive dizendo que uma ama a outra, então elas são muito próximas e a Celina Leão, ela tem esse posicionamento político mais à direita, centrão-direita, né? Como ela pertence ao PP ali, é próxima a Ciro Nogueira. Celina tem também, sempre defendeu ali algumas pautas defendidas pelo bolsonarismo, então a presença de Michele Bolsonaro no palanque com ela, seja fisicamente ou seja ali por meio de totens, né, de imagens, isso deve fortalecer esse discurso de Celina Leão em uma campanha, claro, ali mais inclinada à centro-direita. Então, a presença de Michele Bolsonaro e Bia Kicis é uma dobradinha do PL em busca do Senado, fortalece esse discurso de Celina Leão, que é mais inclinado, como eu falei, ao centro-direita. Então, Rafa, agora confirmadas as duas candidaturas, né? Claro que a gente tem até dia 15 de agosto para o registro, de fato, das candidaturas na Justiça Eleitoral. Mas, até o momento, o período das convenções encerra-se agora na quarta-feira. Está tudo certo aí para que Michele Bolsonaro e Bia Kicis disputem o Senado aqui pelo DF e elas vão concorrer com fortes candidatas também da esquerda. Tem Leila do Vôlei, que é do PDT, aparece muito bem pontuada nas pesquisas, e tem também Érica Cocai, deputada federal, um quadro bastante conhecido aqui do Distrito Federal, que vai concorrer ao Senado nesta vez. Então, a gente vai ter também uma polarização política aqui no Distrito Federal. A gente vai dar um breakzinho de 2 minutos para você que está assistindo a gente pela televisão, mas no YouTube a gente continua. E aí eu quero saber de você quais serão as promessas de campanha que Celina vai apresentar hoje. Porque a gente sabe, ela era vice-governadora do Distrito Federal, ela formou a chapa com o ex-governador Ibanez Rocha e agora se coloca aí à frente, é a líder da chapa. O que é que tem de diferente que ela vai anunciar a partir de hoje nessa convenção para que, né, ela se coloque postulante ao governo do Distrito Federal? Bom, Rafa, a Celina Leão, como você bem pontuou, ela foi eleita em 2022 como vice-governadora de Ibanez Rocha. Ela assumiu o GDF no final de março deste ano de 2026, então ela está aí há mais ou menos 4 meses à frente do governo. E a Celina fez um cálculo político durante esse período. O ex-governador Ibanez Rocha, logo após Celina assumir o cargo que até então era dele, ele gravou um vídeo público mostrando descontentamento com as atitudes de Celina, disse que tinha apostado em continuidade, mas colheu decepção, e Celina respondeu à altura dizendo que sucessão não é submissão. Foi um claro gesto de afastamento entre os dois em um momento muito delicado do governo do Distrito Federal. A gente precisa lembrar aqui que o GDF enfrenta, além de uma dificuldade de caixa, né, e o secretário de Economia, Valdivino de Oliveira, ele já determinou aí diversos cortes, mas o GDF enfrenta um déficit bilionário nas contas públicas, e também o Banco de Brasília afundou aí na pior crise da sua história, depois de ter comprado aquelas carteiras de crédito podres do Banco Master. Então, a Celina vai ter, nesse momento de campanha, ela terá que enfrentar esse tema. O que ela usará no seu discurso é de que ela fez tudo o que é possível para salvar o banco, inclusive costurando um acordo que foi homologado pelo ministro do Supremo, Luiz Fux, para poder viabilizar um empréstimo de até 6 bilhões e 600 milhões de reais junto ao Fundo Garantidor de Crédito. Esse tema, BR
BRB deve ser muito presente durante essa campanha ao governo do Distrito Federal, com todos os outros candidatos batendo neste assunto. É claro que Celina, como é governadora, ela está com a caneta na mão, ela está à frente do governo, então ela tem aí uma vidraça, né, porque tem o governo na mão, então todo mundo deve concentrar os esforços aí para apontar, especialmente essa proximidade dela com o ex-governador Ibanez. Mas Celina chega a esse momento da campanha eleitoral, lançando a sua campanha. Ontem ela já falou sobre o lançamento, sobre a assinatura de mais de 300 ordens de serviço no programa GDF na sua porta. Falou também sobre a lei que foi enviada por ela à Câmara Legislativa, aprovada e sancionada, que determina, que autoriza a internação compulsória humanizada de pessoas que estejam em situação de rua, usuários de droga, para que possam ser internados ali involuntariamente de forma humanizada a partir de uma identificação médica. Então, Celina deve usar essas últimas ações à frente do GDF neste momento de lançamento da sua campanha, ao mesmo tempo em que ela terá aí sim, com certeza, de responder a esses questionamentos sobre o BRB. Mas, como eu falei, Celina disse que o que ela vem repetindo há bastante tempo é que não tinha nenhuma relação com Paulo Henrique Costa, inclusive eles não se gostavam. Paulo Henrique Costa está preso, era presidente do Banco de Brasília e foi quem esteve ali à frente das negociações com o Banco Master. Celina vem dizendo há bastante tempo que não gostava de Paulo Henrique não teria posição em seu governo, então ela tenta se distanciar desse assunto e diz que é um assunto já resolvido, né? Olha, Isa, obviamente que eu não tenho conhecimento de política do Distrito Federal como você tem, mas a gente tem um mínimo de conhecimento e esperar uma submissão da Celina Leão realmente é algo que nenhum político espera. Realmente é conhecida por ser uma política muito combativa, então, de fato, quando ela diz que continuidade não quer dizer submissão, eu acho que de fato, mostrar essa personalidade dela. E aí, junto dessa questão da personalidade, eu pergunto para você, a gente sabe que, pelas pesquisas, a Celina tem aparecido sempre em primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto. Quem são os principais adversários de Celina? Como é que está a estrutura das candidaturas ao governo do Distrito Federal nesse momento? Então, Rafa, acho que é importante a gente falar disso, né? Porque a gente teve aí o lançamento de algumas candidaturas recentemente, a gente ainda vai ter até terça-feira, então eu vou detalhar aqui como é que está esse xadrez político. A candidatura de Celina Leão é a única que tem vice confirmada até o momento, que é Gustavo Rocha, advogado, foi secretário da Casa Civil durante o governo de Ibanez Rocha e de Celina. Ele também foi ministro dos Direitos Humanos na época do governo de Michel Temer. Ele é filiado ao Republicanos, nunca se candidatou, é a primeira campanha eleitoral e é um nome bastante presente e forte de articulação junto ao Poder Judiciário, em razão dessa posição de advogado e de todo o acúmulo aí de experiência que ele teve nesses cargos públicos. Sobre as outras candidaturas, ontem nós tivemos o lançamento do PSD em relação a José Roberto Arruda, candidato ao governo do Distrito Federal também, ainda sem vice confirmado, mas a expectativa é de que possa ser o nome do Avante. Houve também algumas conversas em relação ao Podemos, mas isso ainda não foi definido. Mas o PSD confirmou José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal. A Arruda, a gente tem que lembrar, já foi governador de Brasília ali no período de 2006 a 2010, terminou o mandato sendo preso durante as investigações da Caixa de Pandora, enfrentou aí nos últimos anos as acusações do Ministério Público em relação a este tema e tem 6 condenações à inelegibilidade por improbidade administrativa. Como é que ele vai registrar a candidatura na Justiça Eleitoral? José Roberto Arruda vai utilizar a recente flexibilização da lei da ficha limpa, aprovada pelo Congresso, sancionada, para dizer que está elegível em razão do prazo transcorrido desde a primeira condenação. Só que isso é uma discussão jurídica muito complexa, isso deve ser discutido aí pela Justiça Eleitoral, além de que a flexibilização da lei da ficha limpa está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Tem uma ação ali no STF que questiona o afrouxamento dessas regras. Já teve 2 votos contra
a flexibilização da lei da ficha limpa e foi suspenso depois de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Pois bem, além de José Roberto Arruda, temos também como candidato o Leandro Graz, que é o candidato do PT, vai ser lançado depois de amanhã, na terça-feira, ainda negociando aí quem que deve ser o vice dessa chapa, mas é uma candidatura também forte, ele pontua ali em terceiro, segundo lugar, dependendo da pesquisa, e Leandro Graz já foi deputado distrital, foi presidente do IFAM, mudou para o PT recentemente, né? Mais na candidatura anterior ao governo do Distrito Federal em 2022, ele ficou em segundo lugar, sendo que Ibanez Rocha ganhou a reeleição à época. Agora, Leandro Graz volta a essa disputa aí, negociando com os partidos ali de esquerda para poder lançar o seu vice. Há uma expectativa de que possa ser um nome do PSOL, do PV e até de outros partidos que estão ali em negociação. A gente deve ter o nome confirmado logo mais. Além de Leandro Graz, tem também Ricardo Capelli, que foi interventor da Segurança Pública aqui no Distrito Federal após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ricardo Capelli é vinculado ao PSB. Ele já foi secretário executivo do Ministério da Justiça no momento em que Flávio Dino ainda era ministro. E, além de Capelli, a gente tem também a Paula Belmonte, que é do PSDB. Ela é deputada distrital e vai disputar aí o governo do Distrito Federal, provavelmente, segundo as negociações, em uma chapa pura aí, em um nome que também ainda será confirmado. Fora isso, tem outras candidaturas, como o professor Robson, do PSTU, Samara Mineiro, do UP, e também Elison Ferreira, do Agir. Então, são esses nomes colocados até o momento, Rafa. Vamos voltar a falar da Michelle Bolsonaro. Também quero fazer essa análise a partir dessa entrada dela. Como você falou, as candidaturas têm que ser registradas até o dia 15, as convenções acontecem até o dia 5, a próxima quarta-feira. O que é que essa confirmação feita ontem pela Bia Kicis muda no cenário, não necessariamente só da disputa do Senado, mas na ideia de como a direita se articula aqui no Distrito Federal, já que, como você disse, a própria Celina Leão tem essa tendência mais à centro-direita? Então, Rafa, essas duas candidaturas do PL, na verdade, chegaram a bagunçar um pouco ali as negociações de Celina Leão para poder fechar essa chapa em algum momento. A gente precisa lembrar que o ex-governador Ibanez Rocha era um pré-candidato ao Senado pelo MDB, mas Ibanez acabou desistindo da disputa, disse que não vai concorrer a nenhum cargo, não participou ontem da convenção do MDB, e convenção em que o partido, inclusive, anunciou aí apoio a Celina Leão. A Celina ofereceu ao MDB a possibilidade de lançar um candidato ao Senado, poderia ser um terceiro candidato. Aí a gente se pergunta, né, Rafa, como assim um terceiro candidato se só são duas vagas em disputa? Mas em eleições anteriores, candidatos ao governo já apoiaram mais do que dois candidatos ao Senado, né, quando há duas vagas aí em disputa eleitoral. Mas o MDB não deve lançar esse terceiro candidato, né? Caso Bia Kicis ou Michelle Bolsonaro não confirmem de fato a candidatura, né? Não registrem essa candidatura ou desistam aí no meio do caminho, o que pode acontecer até as eleições, o MDB pode sim aí lançar mão dessa possibilidade de ter um candidato ao Senado. O nome mais cotado é de Rafael Prudente, que é deputado federal e, por enquanto, foi anunciado como candidato à reeleição. Mas essa chapa já era dada como certa há algum tempo, né? O mistério era em relação à candidatura de Michelle Bolsonaro, que ontem disse aí, por meio de Bia Kicis e Celina, que será sim candidata. Então, a expectativa de hoje, a gente vai ter aí a convenção do PL no Distrito Federal a partir das 17 horas. A expectativa é de que Michelle esteja nesse evento junto de Flávio Bolsonaro. Será o primeiro reencontro dos dois, depois daquela briga e reconciliação que eles tiveram por meio das redes sociais. Então, há uma grande expectativa sobre o que Michelle poderá dizer agora sim como candidata ao Senado. Pois, eu estava com a sua coluna aberta aqui e também me veio essa pergunta em relação a Celina Leão. Você expôs aí essa rusga que ela teve com o ex-governador Ibanez Rocha. Você acredita que a presença de Ibanez ou não faz diferença na campanha política, ou Celina Leão já está se colocando aí como alguém
sozinha, que não precisa desse arcabouço anterior que veio, claro, do governo que ela fez parte durante esses 4 anos. Rafa, por um tempo era dada como certa aí a participação do ex-governador Ibanez Rocha nessa campanha eleitoral, inclusive aí puxando os votos para Celina. A gente precisa lembrar que Ibanez Rocha se candidatou a primeira vez em 2018, não tinha nenhum histórico na política local, mas ele se candidatou naquele momento, foi eleito, derrotando... Quem viveu aquela eleição, hein? Exato, nossa, a gente estava lá. Quem viveu aquela eleição que ninguém acreditava, estava todos... Ibanez começou com 2%. 2%, lembra? Gente, 2%. Realmente, essa foi muito divertida. Foi. A eleição é sempre divertida, tá, gente? Não é porque a gente é jornalista e acompanha, não. A Isa mais ainda, porque ela realmente é repórter de política, ou seja, ela se diverte mesmo. Mas é muito divertido. Mas essa aí, desculpa eu ter te cortado, porque eu lembrei como foi... Isso mesmo. Não, gente, impressionante, porque aquela época Ibanez concorria contra Rodrigo Hollenberg, que era o governador e que estava disputando a reeleição. E a gente sabe que quem tem a caneta na mão geralmente tem a vantagem, né? Porque está ali nos holofotes, tem o poder da máquina, né? Como a gente diz na política. Mas Ibanez se candidatou naquele momento em 2018, começou com 2%, era um desconhecido, um outsider, né? Naquela época a gente falava muito sobre isso. Um outsider, alguém que não é da política, mas chega para poder, chega se contrapondo aos quadros antigos. Ibanez saiu dos 2%, foi até o segundo turno contra Rodrigo Hollenberg e venceu a eleição. Em 2022, Ibanez disputou aí com nomes como Leandro Grais, que ficou em segundo lugar, Isalci Lucas, a própria Leila do vôlei, que era senadora já na época, e ele acabou vencendo em primeiro turno, foi o primeiro governador reeleito em primeiro turno na história do Distrito Federal. Então, ele chegou, ele era dado como certo aí como um cabo político da candidatura de Celina Leão, ele mesmo seria candidato ao Senado, né, nessa chapa, só que muita coisa aconteceu nesses últimos meses, né, Rafa? O Ibanez foi fortemente aí questionado em relação a essa situação do Banco de Brasília. Muita gente se pergunta como que o governador não sabia de tudo daquilo que estava acontecendo, se ele até chegou a defender publicamente a compra do Master pelo BRB, algo que acabou não dando certo. Ibanez se defendeu dizendo que confiava, que delegou esses poderes para o então presidente do Banco de Brasília e que não sabia nada de banco e que confiou naquilo que o seu subordinado estava dizendo, né? Mas acabou que Ibanez foi atingido aí politicamente por conta desses questionamentos. Lembrando que Ibanez não chegou a ser alvo de nenhuma operação, ele não figura oficialmente como investigado, até onde a gente sabe no momento, mas há esse questionamento público sobre a questão do BRB. Só que também teve esse racha com a Celina, um racha também dentro do próprio partido, o que acabaram minando essa possibilidade dele ser candidato. Mas ele era esperado para poder puxar votos para Celina. Ibanez, como eu falei, foi reeleito, o primeiro governador da história reeleito em primeiro turno. Então, ele tinha, sim, um capital político muito importante, muito impressionante, né? Porque foi alguém que chegou do nada, conseguiu ser eleito ali contra o governador à época, foi reeleito em primeiro turno, mas Ibanez, por fim, decidiu não ser candidato a nada. Eu me lembrei de uma coisa agora, Rafa, eu esqueci de falar que entre os candidatos aí contra Celina, a gente tem um nome que agora sim, um outsider também nessa campanha de 2026, que é o Francisco Caputo. Kiko Caputo é advogado aqui em Brasília, ele já foi também presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da seccional do Distrito Federal. Kiko Caputo lançou a candidatura pelo Novo, tendo aí um nome bastante conhecido da direita, que é o do desembargador aposentado, o Sebastião Coelho, como candidato ao Senado. Kiko Caputo lançou essa candidatura na última sexta-feira, oficialmente, e ele vai disputar o governo do Distrito Federal contra Celina Leão e todos os outros candidatos aí a postos. A gente deve ter, até o momento, a gente tem 9 candidaturas postas, né? A gente tem que ver quem é que vai chegar, de fato, até o final como candidato. Isso vai ser animado. E a gente fica mais animado aqui no Distrito Federal exatamente porque nossas eleições só acontecem de 4 em 4 anos. Então, a gente fica muito mais ansioso. Você que está aí nos seus municípios sabe, né? De 2 em 2 anos a gente vai, vota.
aqui no Distrito Federal só acontece de 4 em 4 anos, porque não tem aquela estrutura de prefeito, você deve saber, né? Não sabe, você tem que estudar um pouquinho, porque é interessante demais a história aqui do Distrito Federal. Eu sou apaixonado por Brasília, então eu posso falar sobre isso. Isa, outra apaixonada por Brasília, muito obrigado. Mais tarde, obviamente, você vai ter toda a cobertura da convenção do PL, das convenções também envolvendo a Celina Leão, na coluna Grande Angular da Isadora Teixeira. Obrigado, Isa. Obrigada a você. Olha, você que está nos assistindo.